Bem-vindos, alunos, à nossa arte de filosofar, de refletir, de questionar, sobretudo nesse tema tão importante para o nosso dia a dia, tão importante para os acontecimentos que fazem parte da nossa própria vida. Dentro da ideia de política, hoje nós vamos então nós vamos aprender a ideia que um filósofo grego ateniense vai nos apresentar. A ideia do poder e da política para o próprio Platão. E é claro que nós vamos passar, sim, por um momento reflexivo. Nós já temos aí um certo caminho andado, onde a gente fala lá da Grécia, depois falamos de Atenas e Esparta, que são duas formas diferentes de ver o poder e ver a política. Se um é imposto por uma força militar, o outro já é mais reflexivo, é mais pensado dentro de um contexto social. E o mais interessante de observar, seja em Atenas ou em Esparta, ambas pensam no bem comum. Embora em Esparta seja um poder militar, autoritário, imposto, tanto um poder quanto o outro são sempre levados e motivados ao bem comum e é uma das ideias que o Platão vai nos oferecer. Por isso que fica interessante a gente refletir um pouquinho aqui, qual seria a melhor forma de se fazer política? Se você pudesse hoje oferecer uma certa teoria, um certo método de fazer política, o que você iria oferecer? O que você colocaria? Afinal, entre um rei e um presidente, quem governa melhor? Seria possível que os dois governassem da mesma forma? E os tiranos, como eles governam? Então, repare que quando nós falamos de rei, presidente, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso mundo, existe. Ao mesmo tempo, a ideia da tirania também pode aparecer. Então convém a gente começar a refletir um pouquinho mais sobre isso. Galerinha, não dá para a gente separar política de poder. Não entendam poder de forma negativa. O poder, geralmente quando a gente fala de poder, é aquela coisa imposta, aquela coisa em que eu preciso aceitar, sem pensar, sem refletir. O poder faz parte, é uma atitude, é uma ação humana e que é usada no nosso dia a dia. Por exemplo, quando o pai e a mãe usam do poder que tem para decidir o que é melhor para você. Quando você usa do seu poder para decidir, não, eu vou tomar essa atitude e não outra. Ou quando você usa o seu poder para fazer uma escolha boa ou ruim. Ou quando o professor usa o poder em sala de aula justamente para poder ensinar. O poder ele faz parte do nosso dia a dia. E dentro do contexto político, esse poder ele vai ser usado das mais diversas formas. Como, por exemplo, legislar. O que é legislar, professor? Criar leis. Se não se há poder para criar leis, nós não teríamos leis. Porque sempre, dentro dessa ideia de relatividade, sempre vai haver alguém que acha desnecessário. Você tem ali, dentro do poder, a autoridade, uma pessoa que precisa do poder para exercer aquilo que foi lhe passado. Então, veja lá, seja um presidente, seja um governador, seja um deputado, precisa ter o seu poder reconhecido para que ele tenha autoridade e cumpra a sua função. Assim como o professor precisa ter o seu poder reconhecido em sala de aula para que ele consiga exercer a sua função e ensinar os seus alunos. A ideia do poder está presente no nosso voto. O voto no nosso país, no fundo, é uma prática do nosso poder. É poder eleger, as nossas eleições são poder. Os representantes exercem o seu poder, como eu já havia dito, sejam presidentes, governadores, prefeitos. Então, todos eles exercem a ideia de poder. Veja, e é a partir disso que o Platão ele começa a refletir. Então, Platão ele vai ser discípulo de Sócrates, é uma pessoa inteligente, ao mesmo tempo que é muito crítica para determinadas coisas, muito questionador, afinal, ele vem dessa ideia de Sócrates, defendendo a ideia de Sócrates. O Sócrates é aquele que questionava, é aquela pessoa que chegava a ser chata de tanto que perguntava, usava da própria ironia. E ele vai defender aquela ideia de que o homem justo é o homem virtuoso. E essa ideia de virtude, dominada pela racionalidade, vai fazer parte da ideia de política dele. Ele vai trazer a pessoa, o ser político precisa ser uma pessoa virtuosa, dominar com a sua razão aqueles instintos, como por exemplo a cobiça, a raiva, o ódio. Vamos colocar isso em prática? Uma pessoa que tem nas suas mãos o poder, por exemplo, de administrar uma empresa. Passa na mão dessa pessoa todas as finanças da empresa.
ela consegue fazer movimentações bancárias, ela trabalha com a questão monetária, ela trabalha com o dinheiro da empresa. Ela tem o poder, de repente, para fazer coisas erradas com esse dinheiro. Mas o Platão vai falar o seguinte, essa pessoa, se ela for virtuosa, ela vai controlar os seus instintos, os seus desejos e não fará. Ele vai dizer, e o ser político também precisa ser assim. Por isso que ele vai dizer, a polis, que no caso é cidade, precisa trabalhar com a justiça, precisa ser justa. Então o Platão ele começa a se perguntar, o que uma cidade precisa ter para que ela seja perfeita? Como seria uma cidade justa? E melhor, como conciliar uma cidade justa sendo perfeita? Então esses assuntos, eles vão aparecer num escrito de Platão muito interessante chamado A República. E ele vai criar então uma cidade chamada Calípolis, que significa cidade bela. E ele vai começar, então, a criar ali dentro do seu conceito, quando a gente fala de república, a gente já está falando de um Platão que não mais está reproduzindo o que o Sócrates falava, mas agora está criando aquilo que é próprio dele. Ele vai começar a montar a ideia de uma cidade justa, uma cidade que seja virtuosa. Bem, primeiro, para o Platão, a cidade, então, ela deveria ser justa. Como que eu faço isso? Buscando harmonia. Como que eu harmonizo essa minha cidade, essa minha polis? Primeiro, precisamos cumprir as nossas funções. A gente precisa cumprir aquilo que cada um tem de melhor. Imagina uma escola onde as pessoas deixam de cumprir as suas funções. O professor, naquele dia, deixa de dar aula. O porteiro, naquele dia, deixa de abrir a escola. O aluno, naquele dia, deixa de estudar. A diretora, naquele dia, deixa de gerir a escola. Como que seria a nossa escola? E o Platão vai entender então que a cidade perfeita é justamente essa cidade onde cada um cumpre com suas funções, respeita as suas habilidades e faz aquilo que tem de melhor. Mas para que você possa saber no que você é bom, para que você possa ajudar a sua cidade, na minha sociedade eu vou ser um político. Na minha sociedade eu serei um médico. Na minha sociedade eu serei um artesão, serei um agricultor. O Platão vai dizer que quando você cumpre bem a sua função, a cidade se torna justa. Mas para que você possa cumprir essa tua função, você precisa se conhecer, se conhecer. Será que eu serei um bom médico? Será que eu tenho jeito para isso? Será que eu serei um bom político, um bom representante do povo? Será que eu serei um bom agricultor? Para que isso aconteça, eu preciso então ter ali um autoconhecimento muito grande. O Platão vai defender que nessa cidade justa, então, além de você reconhecer as suas habilidades naquilo que você é bom e cumprir com isso, tá? Você precisa, então, também ser educado. E a educação, para ele, é a tarefa do governo. O governo é quem precisa educar as crianças, para que essas crianças desenvolvam suas habilidades. Então, se de repente lá, a criança ela tem uma habilidade muito grande para química, para física, para matemática, o governo deveria então influenciar essa criança para que ela desenvolvesse melhor as suas habilidades. E que ela ali então buscasse uma maneira de ela interagir melhor com aquelas questões que ela gosta e que possa ter funções específicas relativas àquilo. Então, esse contexto do Platão, essa ideia do poder, é justamente o que o Platão quer apresentar. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam desempenhar as suas funções diferentes. O que o Platão quer dizer com isso? Nem todo mundo pode ser médico. Então, o Platão ele é muito claro nisso. Primeiro, uma cidade justa. Precisamos de pessoas que desenvolvam e façam aquilo que elas fazem de melhor. Ao mesmo tempo que o próprio governo eduque as pessoas a desenvolverem as suas habilidades. E também o Platão ele decreta: precisamos de todas as funções. Nem todo mundo pode ser médico, nem todo mundo pode ser, de repente, lá um advogado, nem todo mundo pode ser lá um agricultor. Nós precisamos de funções específicas. E nesse sentido, o Platão, então, ele vai criar toda essa ideia de que precisamos desenvolver as nossas funções, precisamos cuidar para que todas as funções existam dentro da nossa sociedade e o mais legal para Platão, que eu gosto muito, considerar todas as funções importantíssimas e necessárias para o nosso dia a dia. Imagina se hoje o agricultor que fez o seu café da manhã resolva não fazer mais. Se de repente o caminhoneiro que transportou o seu café não fizesse esse trabalho.
Se de repente o estoquista que tirou lá no mercado e colocou nas prateleiras não fizesse o seu trabalho. Platão fala que quando as pessoas deixam de desempenhar suas funções de forma bem feita, isso aí vira uma bagunça, a cidade ela se torna extremamente injusta. Como que a gente pode refletir com o assunto de Platão, professor? Comecem a pensar nos nossos representantes. Seja o representante político, seja o nosso representante de sala. Será que eles estão cumprindo bem as suas funções? Será que você, enquanto aluno, enquanto filho, enquanto amigo, tem cumprido bem as suas funções? Então repare que político, até o momento a gente não falou de nada de horário político nem de eleição. Nós estamos falando de um contexto que faz parte do nosso dia. É por isso que eu queria deixar uma reflexão para vocês, duas perguntinhas que são importantes. Quais são suas habilidades? No que você é bom? Já parou para pensar nisso? O que você faz de melhor? No que você é bom? E a partir da ideia de Platão, há função mais importante que as outras? Dentro da escola, será que alguém é mais importante que o outro? Ou será que, segundo para Platão, dentro de uma escola, todos nós seríamos importantes? Galera, agradeço vocês e até a próxima.